A morte do Papa Francisco é um marco profundo para todos nós. Mas em meio ao luto surge uma pergunta importante. E agora? O que realmente aprendemos com a vida de Francisco e como devemos aplicar seus ensinamentos em nossas vidas? Muitos falam sobre seu legado, mas será que estamos realmente compreendendo a profundidade de sua mensagem? Em tempos de grandes perdas, como essa, é comum sentir um vazio, uma dúvida sobre o que está por vir. Mas aqui está a verdade. O Papa Francisco, assim como outros grandes líderes espirituais, como Billy Graham, não deixou um legado de palavras vazias, mas de ações transformadoras. Agora, mais do que nunca, precisamos ouvir com atenção o que foi realmente transmitido através de sua vida e o que podemos fazer para carregar sua mensagem adiante. Na história de sua liderança, ele nos chamou a ser uma igreja que serve, que não se afasta dos necessitados, mas que vai ao encontro deles exatamente como Jesus fez. E é justamente isso que precisamos entender e aplicar em nosso próprio cotidiano. Ao refletirmos sobre o legado do Papa Francisco e as lições que ele nos deixou, somos confrontados com um convite: viver a fé de forma ativa e concreta, assim como Billy Graham sempre nos incentivou com ações, não apenas palavras. Então, será que estamos prontos para realmente ouvir e viver os ensinamentos que ele nos passou? Agora é o momento de olhar para o futuro com confiança, mas com a responsabilidade de fazer algo com o que aprendemos. A morte do Papa Francisco não deve ser o fim de sua mensagem, mas o início de uma nova fase em que a verdadeira fé, o amor e a compaixão sejam o que guiam nossas ações. O convite está lançado. Estamos prontos para seguir esses passos. Vamos juntos refletir sobre o que podemos fazer a partir daqui. O Papa Francisco, ao longo de sua vida, nos deixou um legado de fé que transcende gerações. Seus ensinamentos não se limitaram apenas às palavras, mas foram vividos em ações concretas, como a forma de acolher os marginalizados e de pregar sobre a verdadeira caridade. Mesmo em seus momentos de fraqueza, ele sempre exemplificou a fortaleza da fé em Cristo, algo que muitos como Billy Graham também fizeram, pregando uma mensagem de salvação que desafiava as convenções. E no momento da sua morte, o que fica de mais precioso é a maneira como ele mudou o panorama da Igreja Católica, inspirando fiéis ao redor do mundo a agir com compaixão. É interessante como o Papa Francisco nunca se esquivou de abordar temas controversos, como a pobreza e a justiça social. Ele nos convidava a refletir sobre como a fé pode e deve ser vivida no cotidiano, não apenas nos templos. A morte do Papa Francisco trouxe uma onda de luto, mas também de reflexão profunda sobre os ensinamentos que ele deixou para o mundo. Seu compromisso com a justiça, a paz e o acolhimento àqueles que mais precisam é um exemplo claro do que significa viver a fé de maneira autêntica. Ao seguir seus passos, podemos aplicar esses ensinamentos ao nosso próprio contexto, como no cotidiano, onde pequenas ações podem refletir o grande amor de Deus. Ainda que muitos sintam a perda do Papa Francisco, é importante lembrar que o legado dele não se apaga com sua morte. Seu exemplo de humildade e serviço é uma inspiração e devemos nos perguntar: o que estamos fazendo para seguir esse caminho? Como ele disse, não basta ter fé, é preciso ter ações que mostrem essa fé no dia a dia. Essa é uma lição valiosa que ressoa até hoje. E se você parar para refletir, percebe que essa mensagem de amor e compaixão não é apenas de um papa, mas também dos grandes pregadores, como Billy Graham, que ao longo dos anos semearam a semente da fé que transforma vidas. Billy Graham, como evangelista, tocou milhões de vidas com suas palavras cheias de paixão e sinceridade.
Seus sermões não eram apenas discursos, mas convites a uma transformação profunda da alma. Ele sabia que a fé é algo que deve ser vivenciado e transmitido, e não apenas falado. Assim como o Papa Francisco, que também pregava uma fé ativa, Billy Graham sempre desafiava as pessoas a se aproximarem de Deus de forma pessoal. Ele acreditava que a fé deve ser algo palpável, visível em nossas ações diárias, e não se limita apenas ao momento de oração. Uma das principais mensagens de Billy Graham era a importância de uma fé inabalável, que resiste às adversidades da vida. Ele sempre enfatizou que a verdadeira fé não é algo que se possa esconder. Ela se manifesta em nossas atitudes e comportamentos. Muitos de seus sermões abordavam como superar dificuldades com a confiança em Deus. E essa abordagem também foi compartilhada pelo Papa Francisco, que frequentemente falava sobre a fé como um alicerce que nos ajuda a enfrentar os desafios. Em tempos de sofrimento ou perda, as palavras de Graham ressoam com a mesma relevância. A fé é a nossa âncora, nossa esperança no Cristo, que nunca nos abandona. Em uma época de grande turbulência, tanto no mundo quanto dentro das igrejas, Billy Graham sempre soube como aproximar as pessoas de Deus. Seus sermões, imortalizados em livros e gravações, continuam a impactar a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Como o Papa Francisco, ele tinha a habilidade única de falar com o coração das pessoas, trazendo conforto e orientação espiritual. A morte de figuras como o Papa Francisco nos lembra da importância de guardar e passar adiante o legado dessas mensagens. Nos tempos de crise, é a fé que nos guia, e os ensinamentos de Graham, assim como os de Francisco, continuam a ser faróis de luz para aqueles que buscam um caminho mais próximo de Deus. A morte de Papa Francisco traz um misto de luto e reflexão profunda para os cristãos de todo o mundo. Sua partida é um lembrete de que a vida, por mais que seja plena em ensinamentos e legados, tem um fim inevitável. No entanto, o legado espiritual que ele deixa, assim como o de outros grandes líderes da fé, como Billy Graham, é eterno. A fé cristã nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. E assim, a morte de Papa Francisco nos convida a refletir sobre o impacto de sua vida e como podemos continuar a viver de acordo com os princípios que ele pregou. Para os cristãos, a morte de uma figura como o Papa Francisco não é apenas uma perda, mas também um chamado para reforçar a fé e a compaixão em nossas vidas. Ele foi um exemplo de humildade, serviço aos outros e dedicação à missão de Cristo. Seu legado nos desafia a viver uma vida de amor e serviço, assim como ele fez. Muitos se lembram de suas palavras simples, mas poderosas, que sempre chamavam a atenção para a importância de uma fé vivida no dia a dia. É algo que Billy Graham também pregava com intensidade. A fé não é apenas de palavras, mas de ações. A morte do Papa Francisco, embora trágica, também nos lembra da continuidade da missão cristã. Ele nos deixou uma fundação sólida sobre a qual podemos construir. Cada cristão é chamado a ser um testemunho vivo da fé, e os ensinamentos de Francisco servem como um guia para nos ajudar a cumprir essa missão. Mas assim como ele também nos alertava, devemos sempre estar prontos para avançar com fé, pois a jornada de Cristo não se encerra com a morte de um líder, mas é transmitida e vivida em cada um de nós, com o amor e a dedicação que ele exemplificou. Após a morte do Papa Francisco, muitos de nós nos perguntamos: como podemos continuar seus ensinamentos em nossas vidas cotidianas? A resposta está em adotar sua abordagem de humildade, compaixão e serviço aos outros. Francisco nunca se esquivou de buscar os necessitados, seja na pobreza material ou espiritual. Ele nos ensinou a viver com o coração aberto,
acolhendo os outros sem julgamentos. Para aplicar isso no nosso dia a dia, podemos começar com gestos simples de bondade, como ajudar um vizinho ou dedicar tempo ao próximo em situações de sofrimento. Além disso, o Papa Francisco enfatizava a importância da oração e da ação como partes essenciais de uma fé genuína. Ele nunca acreditou que a oração fosse um ato isolado. Ela deveria ser acompanhada de obras concretas. Isso é algo que também ressoava nas palavras de Billy Graham, que sempre disse que fé sem obras é morta. Então, uma maneira de continuar os ensinamentos de Francisco é nos envolvermos ativamente com nossa comunidade, seja em um projeto social, em um trabalho voluntário ou mesmo no apoio emocional aos que estão ao nosso redor. A fé prática é o que dá sentido e propósito à nossa crença. Por fim, continuar os ensinamentos do Papa Francisco significa também manter viva a mensagem de esperança que ele tanto pregou. Ele era um defensor incansável da paz e do perdão, duas virtudes fundamentais para a construção de um mundo mais justo. A morte do Papa Francisco não significa o fim de sua influência, mas um convite para que nos tornemos os novos agentes de mudança. Seguindo sua liderança, podemos ser instrumentos de paz e de fé, como ele foi, espalhando a luz do amor divino em todos os aspectos de nossa vida. Billy Graham, assim como o Papa Francisco, deixou um legado que transcende sua morte. Seus ensinamentos continuam a tocar corações e mudar vidas, muito após o fim de sua jornada terrena. Ele falava com uma clareza que ultrapassava as barreiras culturais e temporais, levando a mensagem do Evangelho a milhões de pessoas. Mesmo após sua morte, os sermões de Billy Graham continuam a ser uma fonte de inspiração e transformação. Sua relevância não diminui, pelo contrário, cresce à medida que mais pessoas se deparam com a profundidade e a simplicidade de suas palavras. O mais impactante sobre os ensinamentos de Billy Graham é a sua habilidade em conectar a verdade espiritual à vida cotidiana. Ele ensinava que a fé não era um conceito distante, mas algo prático e necessário em cada aspecto de nossas vidas. Para ele, a fé não se limita a um momento de culto, mas se reflete nas nossas escolhas diárias. Assim como o Papa Francisco, que também enfatizava que a fé precisa ser vivida com a intensidade do amor de Cristo, Billy Graham incentivava a vivência de uma fé ativa e transformadora. Seus ensinamentos permanecem poderosos porque tocam nas questões mais profundas da alma humana e fornecem respostas reais para os dilemas da vida. A morte de Billy Graham não apagou o impacto de sua vida e missão. Seus sermões, suas palestras e seus livros continuam a ensinar e inspirar novos cristãos e aqueles que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Como o Papa Francisco, Graham acreditava na importância de viver de acordo com a palavra de Deus, sendo uma luz no mundo. A relevância de suas mensagens sobre fé, esperança e salvação permanece intacta e cabe a cada um de nós carregar essa chama adiante, aplicando seus ensinamentos com ações concretas no dia a dia. O legado do Papa Francisco vai além de suas palavras e ações públicas. Ele deixou uma marca profunda no coração de todos aqueles que o acompanharam ao longo de sua jornada. Seu chamado à misericórdia, à humildade e ao serviço aos mais necessitados ressoou em todos os cantos do mundo. A vida dele nos ensina que a verdadeira liderança não está em exercer poder, mas em servir aos outros com amor e compaixão. Ele acreditava que todos somos chamados a viver o Evangelho em nossas ações cotidianas, e não apenas nas palavras que proferimos. Esse é um exemplo claro de como podemos aplicar sua mensagem no dia a dia, por meio de pequenos gestos de bondade e cuidado com os outros. Além de sua compaixão,
O Papa Francisco também foi um grande defensor da justiça social, algo que ele compartilhou com outros líderes espirituais, como Billy Graham. Ele nos ensinou que a fé cristã deve estar ativamente engajada com as questões sociais, como a pobreza, a violência e a desigualdade. O Papa não apenas pregava sobre amor ao próximo, mas tomava ações concretas para combater a injustiça, sempre lembrando que nosso compromisso com Cristo se reflete em nosso compromisso com o bem-estar dos outros. Seguindo esse legado, podemos ser mais atentos às necessidades ao nosso redor e agir em prol daqueles que mais precisam de nossa ajuda. Por fim, o Papa Francisco nos deixa a lição de que a espiritualidade cristã não é algo distante ou isolado, mas deve ser vivida no seio da comunidade humana. Ele enfatizava a importância de formar uma igreja inclusiva e acolhedora, onde todos, sem exceção, são bem-vindos. Esse legado nos desafia a viver uma fé prática e não teórica, um amor que vai além das palavras e se traduz em ações concretas. Como Billy Graham também ensinava, devemos ser luz no mundo e refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. O legado do Papa Francisco, assim como o de Graham, nos lembra que a verdadeira fé se traduz em serviço, compaixão e